Hoje o programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos entrevista Dionísio Almeida. Bom dia, Dionísio. Bom dia. Por favor, seu local de nascimento e data de nascimento. Carira, Sergipe, 11/12/1965. 65. O nome dos seus pais? João Dionísio de Almeida e Benigna Santos de Almeida. Eles faziam... que ofício que eles tinham? Então, meu pai, quando ele chegou aqui na Baixada Santista, ele foi trabalhar na construção civil. Minha mãe sempre foi do lar e começou a trabalhar um pouquinho já quando eu tinha 7 anos de idade, ela começou assim a trabalhar, mas meu pai sempre na construção civil, desde que chegou aqui. Tá. Você saiu de lá de Pernambuco com quantos anos? De Sergipe, né? Sergipe, perdão. Eu saí, eles dizem assim, que eu nasci e logo assim, 1 dia, 2 dias depois do meu nascimento, eles já viajaram para cá. Decidiram vir para cá, né, para São Paulo. Então e acabaram vindo para São Vicente, tá? Já direto. Direto para São Vicente. Então você é calunga já. Praticamente... eu sempre falo isso, né, porque eu não renego lá, né, porque eu já fui lá em Sergipe, gosto de lá. Mas, na verdade, assim, toda a minha vida, desde os primeiros momentos da minha vida, foi praticamente aqui, já em São Vicente. As memórias que você tem de infância são daqui. Todas aqui. Então, conta um pouquinho dessas memórias de infância. Então, da infância, eu diria assim, que a infância que nós tivemos, né, provavelmente vocês tiveram também, é a infância que hoje a maioria das pessoas não tem, né, das crianças não tem. Hoje, eu lembro assim que meu pai falava assim bastante, né? Ele era meio severo, brigava assim, aqueles pais, né, que educava. E ele falava assim, vocês são moleque de rua, né? Vocês vivem na rua. Então, mas era uma coisa assim que não era pejorativa. Hoje, se a gente fala assim que você é menino de rua, já é uma coisa assim mais que negativa. Então, assim, a minha infância foi a infância daquelas brincadeiras, como falei há pouco, que os meninos hoje já não brincam mais, né? De esconde-esconde, aqueles carrinhos feitos de lata de leite, bolinha de gude. Que bairro que era? Era... Assim, um primeiro momento eu fui morar lá em Pedro Taques, que eu lembro assim que foi a primeira infância que eu tenho na minha memória assim mais ou menos a partir de uns 3 anos de idade. Vocês tinham familiares em Pedro Taques? Não. Foi por conta de talvez ser lá um lugar mais barato que ele arrumou para ficar na época, né? Mas, assim, eu lembro da praia, era próximos à praia, e aquelas brincadeiras também, já esse tipo de brincadeira. Tinha uns bichos lá, eles criavam porcos, criavam galinhas, né? Porque era uma forma de se manter também, né? Eu lembro que não tinha muita casa muito perto ali. Depois nós mudamos para o Jockey Club em São Vicente, e aí foi quando eu entrei no primeiro ano, e ali eu lembro que era um pouco meio restrito, as brincadeiras, era um lugar assim meio esquisito. E depois nós mudamos, quando eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos, para o Beira-Mar, que é um bairro de São Vicente. E aí foi... nesse período aí de 8, 9 para frente que eu tenho assim todas as lembranças de infância mais efetivas, né? As brincadeiras de rua todas, né? Bolinha de gude, papagaio, esse carrinho que eu falei para vocês de lata, brincadeira com pneu, aro de bicicleta, então é tudo que eu pude brincar, assim, eu sei que eu tive uma infância bacana, né? Você estudou, você lembra do nome dos colégios? Então, eu estudei no Armando Vitório Bey, fiz o primário, que era uma escola que ainda existe, em São Vicente. Aí depois comecei o ginásio no União Cívica, que é uma escola também que tem em São Vicente ainda. Depois fiz o 2º grau no Henrique Oswald, lá em São Vicente. Essa primeira parte, essas escolas pelas quais eu passei. E o 2º grau? Então, o 2º grau nesse Henrique Oswald, que é uma escola que também ainda existe em São Vicente, lá na Capitão Moraguiar, né?
depois que terminou o segundo grau, você já foi fazer faculdade? Ou... Não. Aí, assim, Foi trabalhar? não, aí foi assim, um período... Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu estava estudando e trabalhando. Mas eu lembro que nesse período aí que eu estava fazendo o período grau, foi um período, assim, difícil, né, na minha vida, na vida lá da família. Porque meu pai começou a ter, assim, um pouco de problema com o alcoolismo, né, então isso interferiu bastante lá na forma como a família se conduzia. Por conta disso, até eu tive que começar a trabalhar para dar um ajuste, ajudar na família, né, parte financeira. E aí eu sei que quando eu terminei o segundo grau, eu fiquei um período, eu não lembro agora, teria que fazer umas contas, mas fiquei assim entre 5 e quase 10 anos assim, sem estudar, porque as condições não tinha, né? Naquela época, quer dizer, faz tempo, mas também não é muito tempo, mas é um tempo antes das facilidades que o pessoal tem hoje, né? O FIES, essas coisas todas. A gente não tinha, então ou você pagava para fazer faculdade ou não estudava, né? Então foi um período assim que a gente não teve, não tinha, eu até ganhava, até eu tinha dinheiro, porque eu trabalhava, então poderia eu pagar, mas naquele momento, naquele período, todo o dinheiro que eu ganhava eu repassava para ajudar a família. Né? Então fiquei assim esperando o momento oportuno e aí quando foi possível, aí eu fui para a faculdade. Antes da gente falar do período da faculdade, envolvimento com política e movimentos, começou na escola, no colégio? Não, assim, eu tenho, em relacionado a isso, assim, né, eu não sei por quê, porque até eu preciso refletir um pouco sobre isso. Mas desde, assim, já com 7, 8 anos, eu lembro já que eu tinha, assim, uma afinidade com a leitura, né. Dos meus pais, não foi muito, porque, por exemplo, meu pai era assim, nessa época ele já era encarregado de obras, já tinha até uma pequena firminha de uma empreiteira pequena, né? Ele tinha até alguns funcionários que eles faziam algumas coisas. E o que eu lembro de coisas relacionadas à leitura em casa eram umas revistas de esporte, tá? E eu até manuseava aquilo, mas eu não sei porquê, né, não consigo entender ainda, mas também não parei para pensar sobre isso. Eu sei que eu comecei a ter um gosto pela leitura já pelos 7 anos. Eu tinha um monte de gibi, comecei lendo gibis, né? Então eu tinha assim mais de 1000 gibis, e lia bastante mesmo. Aí eu tinha um vizinho meu lá, o seu Horácio, né, que ele sabia que eu gostava de ler, e aí uma vez ele me chamou para fazer ele tinha um caminhãozinho, e de vez em quando eu ajudava ele a fazer uns carretos. E eu lembro que a gente veio fazer um carreto aqui na rua 15 de novembro, isso eu tinha uns 12 anos, eu não tinha começado a trabalhar ainda, 11 para 12 anos. E fizemos aí o trabalho que ele tinha que fazer, e o dono aqui de uma daqueles prédios ali, que eu não lembro qual é, da rua 15, deu para ele 2 caixas de livros, aquelas caixas de laranja cheias de livros. E aí ele levou para casa e tal. Aí passou mais ou menos umas 2 semanas, ele me chamou. Aí eu falei assim, eu trouxe aqueles livros ali, mas eu não quero aqueles. Se eu vou jogar fora, como você foi comigo, você quer aqueles livros? E aí eu fiz a migração dos gibis para os livros nessa data. Aí comecei a fazer as leituras. Então tem uns livros que eu até estou recuperando alguns agora de novo. Tinha uma coleção, praticamente aquela coleção toda do Clube do Livro antiga, né? Então Moby Dick, todos aqueles clássicos lá, eu li uma grande parte deles. E nesse período, aí eu comecei a trabalhar numa loja de roupas em São Vicente, quando eu completei 14 anos, aí comecei a trabalhar. Completei 14 anos em dezembro, aí eu lembro que quando eu completei 14 anos, né, no 11 de dezembro, aí minha mãe e meu pai falaram assim, o ano que vem você já começa a trabalhar. E aí comecei mesmo, né? Saímos lá junto, minha mãe, e procurando emprego, eu entrei nessa loja. E aí, por conta das leituras, eu já lia algumas coisas, não como eu passei a ler depois, mas já lia as notas maiores de jornal, as chamadas e tal. E aí comecei a me interessar por essa questão da política. Então, é uma coisa que foi vindo assim naturalmente também. E comecei a ler, comecei a procurar entender algumas coisas.
E quando eu entrei na faculdade, um pouquinho depois, foi que eu comecei assim, a ter uma atividade mais efetiva na política, né? Mas você teve uma atividade também nas comunidades de base, né? Ah, não, isso bastante, né? Então, nesse período, isso é verdade, isso aí eu estava deixando passar. Nesse período aí, entre 14 e 18 anos, eu comecei a fazer parte das grupo de jovens. Nessa época era ditadura militar ainda. Já era ditadura militar ainda. Comecei a fazer parte de grupo de jovens. E aí fui, né? E aí eu sou uma pessoa que me posiciono, falava tal. E aí eu passei a ser o coordenador da Pastoral da Juventude de São Vicente. E aí também, pelos meus posicionamentos, aí eu fui colocado... Eu não sei se na Diocese de Santos ainda tem essa estrutura, que é o Conselho Diocesano. Aí eu vim fazer parte do Conselho Diocesano da Diocese de Santos, fiz parte durante muito tempo. Aí foi nesse tempo que eu conheci a Irmã Dolores, né, que já faleceu. Aí tinha um pessoal, né, o Padre Vicente Frisulo, Antônio Marchione, esses dois padres eram italianos, né, eles eram marxistas declarados. E aí foi também quando eu começou assim por conta da nossa convivência, a gente conversar sobre essas questões mais profundas, né, da política, de ter um conhecimento assim, sobre política, sobre teorias políticas, por exemplo, o marxismo. E a gente formou um grupo nessa época, que era o Vicente Frisulo, Antônio Marchione, Padre Porfírio de Deus, que também era outro marxista assim, declarado, o Padre Nivaldo, que era da paróquia lá que eu participava, tinha o Padre Elcio Cubatão, então tinha um grupo, né, e a Irmã Dolores, que era um grupo assim que era o pessoal que coordenava essa pastoral de periferia. Então foi um período assim, por exemplo, entre 14, 18, mais ou menos 20, 22 anos, assim, de uma atividade intensa, né? Ainda no período da ditadura que a gente participou de um monte de coisa, né? Muito aprendizado também. É muito aprendizado, né? A gente tinha um grupo de estudo, né? A gente tinha um grupo de estudo na Pastoral de Juventude de São Vicente, né, que era um tipo de um núcleo, agora eu não lembro direito da definição que era dada. E tinha esse outro grupo que era dessas pessoas, né? Então, os nomes que eu falei, Irmã Dolores e umas outras pessoas. Então, eram umas 15 pessoas, né? E aí, antes de eu ir para a faculdade, aconteceu uma outra coisa assim, bastante interessante, né? Por conta do contato com eles, né? Eles me fizeram, me conectaram com a PUC, São Paulo, né? E aí eu comecei a fazer parte de um grupo lá também, que era o Instituto Sede Sapientes, que eu acho que ainda existe, né? E ali também eu conheci outras pessoas, né? E conheci, por exemplo, o Luiz Eduardo Ogrenhaug, na época, que era uma pessoa que colaborava com esse Sede Sapientes, estava sempre lá. E aí comecei até praticamente trabalhar também com o Luiz Eduardo Ogrenhaug, né? Então as coisas foram assim se ampliando. Eu sei que quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma história assim, com essa turma, de participação de movimentos. Então a gente participou de coisas que a gente não vê muito hoje, né? Movimento por melhor qualidade de vida, contra aumento de ônibus. Todos aqueles movimentos ali que estava pela anistia, né, que tinha uma movimentação aqui em Santos, né? Então, muitas coisas, né? Então, aqueles movimentos todos ali que da segunda metade da década de 70 até para frente, a gente estava ali envolvido em tudo. E coisas assim, algumas coisas pesadas, né? Enfrentamento com polícia, um monte de coisa assim. Eu só fui preso uma vez pela Polícia Federal por causa de pichação, mas nesse período eu tive vários amigos meus que foram presos, né? Mas a gente tinha uma rede também de proteção, né? E vocês também apoiavam pessoas na política? Sim, então, várias... nessa época era o MDB, né? Sim. Então a gente... Era um período que ainda, por exemplo, o PT ainda não existia,
não estava se formando. A gente até participou, né, de muitas reuniões, né, que acabou gerando, né, a formação do PT. Mas era um momento que ainda era Arena e MDB, né? Então, todos os políticos, né, que tinham um discurso, tinham uma postura voltada para a defesa da democracia, da liberdade, dos trabalhadores, Então, aqui a gente, por exemplo, Lara, uma pessoa que a gente conversou bastante, né, estava sempre presente, o próprio Del Bosco Amaral, o Edmur Mesquita, a gente tinha uma relação, porque ele era, nesse período, o Edmur, ele era coordenador do diretório acadêmico aqui da Faculdade de Direito, né? E era uma pessoa assim que, hoje faz muito tempo que eu não converso com o Edmur, mas na época era uma pessoa que tinha uma postura, assim, que ele se alinhava com essa turma aí, né? Então, essas coisas todas aí, né? Então, na época era foi bem Maluf bacana. Nunca Mais, né? Maluf, era Arena de um lado e MDB do outro, né? Então foi bem interessante, né? E o movimento, né? Eu era a pessoa de movimento. E em relação aos Sede Sapientes, o que aconteceu ali? A gente fazia parte deles lá, né? Participei de muitas coisas com eles. Mas aí aí eu fiz vários cursos de formação de liderança, umas coisas nesse sentido, que eu até tenho algum material desse ainda em casa comigo. E aí eles me deram uma tarefa, aí a gente formou um grupo, né, eles me deram uma tarefa, que era de formar um grupo aqui na Baixada, e aí a gente começou a fazer um trabalho já mais ou menos de pessoas ligadas a igrejas, mas não necessariamente, a jovens, por exemplo, que era a formação de lideranças jovens, né? Então, nesse período, aí eu ia trabalhando, porque eu trabalhava. Então, né, já fazia lá umas peripécias, né? Então, de Piruíbe, depois de Piruíbe, qual cidade? Eu não sei qual que cidade é, eu não lembro agora. Petoledo, mas já não é litoral. Não é litoral, não, então de Piruíbe, de Piruíbe até Bertioga, a gente ia e vinha formando grupos de estudo ou dando esses cursos, era um monte de... Então, foi bem bacana esse período, né? Esse compromisso aí que a gente assumiu. Tá, e aí você escolheu o curso que você queria fazer, a sua profissão, né? Aí eu fui... Né, teve esse período aí, né, que eu acabei tendo um pouco de dificuldade, assim, não era dificuldade financeira, né? Meu pai, assim, ele teve um período da vida dele, um problema com o alcoolismo, mas a gente nunca teve, assim, uma vida, assim, de sobras, né? Mas também não de passar necessidades, né? Então, sempre... Mas, quando ele se deixou envolver pelo alcoolismo, então foi um período, assim, mais ou menos difícil. Então, eu tive que ajudar, eu era o mais velho dos meus irmãos, né? Éramos em 7. E aí, mas eu sempre nessa perspectiva, porque o próprio pessoal do Sede Sapientes me cobrava. Não, você tem que fazer faculdade, tem que fazer faculdade. Mas aí eu colocava para eles a situação. Aí eles falavam, não, você vem, a gente coloca você aqui na PUC, aqui e tal. Mas mesmo assim, eu teria dificuldade por exemplo, de ficar subindo todos os dias para fazer uma graduação na PUC, né? E apesar de ter essa oportunidade, não consegui fazer. Aí fui esperando, aí felizmente, né, meu pai foi se restabelecendo, aí quando ele se deu uma equilibrada de novo, foi quando eu fui fazer, porque era um período ainda que tinha que pagar, né, para fazer faculdade, né? Ainda tem que pagar. Mas ainda tem que pagar, mas você tem umas facilidades, né, que a gente não tinha na época, né? E aí você escolheu qual curso? Aí História. Então, eu fiquei... Na Unisantos. Na Unisantos. Eu fiquei entre comunicação, porque era uma coisa que, pelas coisas que eu estava fazendo, né, nessa época eu tinha um envolvimento assim grande com isso tudo que eu falei para vocês agora, né, Sede Sapientes, Pastoral de Periferia. A Pastoral de Juventude eu já tinha deixado, mas eu também já estava deixando um pouco essa parte, essa ligação mais direta com esses movimentos pastorais. Aí eu já estava mais nos movimentos mesmo, né?
E aí mais para frente um pouquinho, aí eu já adentrei na política mesmo. E aí optei por história pela identificação com tudo que eu estava fazendo, né? Na época eu nem pensei se ia dar dinheiro, se ia dar. Na verdade, naquele momento da minha vida, eu era mais movimentado por ideais mesmo, né? Então eu achava que fazer história ajudaria nas coisas que eu estava fazendo bastante, né? E que ano que foi, você lembra? Que você entrou lá Então, na faculdade foi isso no começo, finalzinho da década de 80, começo de 2000, mais ou menos. Não, de 90. 90, isso. Começo de 90. Isso. Legal. E que lembrança você tem lá do curso? O do curso em si era um curso que, a princípio, ele não me satisfazia. Por quê? Porque eu tinha um contato com... as minhas relações, né, eram mais avançadas, né? Então, por exemplo, eu conversava, algumas pessoas que participavam comigo, por exemplo, no Sede Sapientes, quando eu fui fazer mestrado, eram pessoas que foram meus professores, vieram ser, 3 deles vieram ser professores meus. E então a gente tinha um diálogo, então a gente já conversava sobre várias coisas e tal. Então o curso em si, para mim, o período do curso foi um período de muita discussão, muito embate, né? Com a Vilma Terezinha, com a Cida Franco, com a Clotilde Paul, né? A gente era, principalmente uma professora de psicologia, se eu não me engano, Isilda, não sei do que, eu não lembro o nome dela agora, mas principalmente com eles era assim de muito embate, né? Assim, o movimento, o movimento estudantil em si, como eu estava envolvido com essas outras coisas, então eu não me... Apesar do pessoal chamar, cobrar, porque algumas pessoas me conheciam, mas eu nunca tive assim, não tive uma afinidade, né? Como eu estava no movimento social, no movimento popular, né, que realmente foi assim, onde eu participei bastante, aí eu não fiz essa conexão com o movimento estudantil. Ajudava, participei de várias reuniões, mas não assumi nada assim de diretório, nenhum cargo com eles lá. Mas discutia bastante. Lembro de várias, por exemplo, do Roberto Tavares, lembro daquele amigo. Ele era da sua classe, não? Não, ele era 2 turmas ou 3 turmas antes da minha. Mas lembro dele, né, o grandão, como é que é o nome dele? O Cecílio. Aí tinham várias pessoas que eram ligado ao Edmur ali também. Lembro de todos eles, assim, eu não lembro o nome deles agora. Mas eu tinha uma convivência com eles ali também. Tinha uma turma ali. Tinha uma turma, isso. E legal. Aí, naquela época era bem ativo, né, o movimento. Era bastante, né? Foi um período bem interessante. Hoje... Assim, era um tempo difícil, né? Mas assim, houve essa possibilidade de haver toda essa organização. Os tempos, talvez a conjuntura, a situação possibilitava isso. E hoje a gente está vivendo também um tempo difícil, mas eu vejo assim, uma dificuldade muito grande do pessoal ter um nível de mobilização e organização do jeito que a gente tinha. Eu não sei se talvez os personagens daquela época, né, fossem mais voltados para isso, né? Não é uma conclusão, mas eu venho tentando pensar um pouco sobre isso, a gente até estava conversando agora há pouco, né? Porque hoje a gente vem perdendo direitos, né? Era um momento onde a sociedade deveria estar se mobilizando, né, para contrapor essa situação que está colocada aí, mas a gente não vê assim, isso acontecendo, né? Então, para a gente que participou ativamente daquelas coisas lá, a gente fica meio assim, tentando entender e um pouco meio que frustrado até, porque... Né? Os cursos de História e de Filosofia ainda resistem lá no Unisantos, né? Acho que muito pela tradição, né? Sim. Conquistada naquela época. Apesar por exemplo, como eu falei agora há pouco, né, que pelo nível de relacionamento, em função das coisas que eu participava, ele ideologicamente, vamos dizer assim, ele não me atendia, mas foi assim, um período importante, né, para mim, porque assim, eu nunca
me recusei a participar das coisas, de dialogar, de conversar. Então foi um período assim que mesmo eu não estando envolvido ali diretamente com o movimento estudantil, né, que foi uma opção que a gente fez, né, na época, até isso também é resultado de conversas com outras pessoas naquele momento, a gente teve lá uma participação que a gente sabe que, por exemplo, eu encontro hoje a maioria das pessoas que conviveram com a gente naquele período da faculdade, e todas aquelas pessoas têm um nível de consciência, né? Assim, volta e meia a gente se encontra e o pessoal está mais ou menos engajado de algumas... O pessoal não se perdeu, né? Então isso é bom também. O curso é licenciatura em História, né? É, licenciatura. Você chegou a dar aula depois que... Não, eu dei aula assim, por um período em ensino fundamental, segundo grau, né? Dei aula no Martim Afonso, dei aula um período no Canadá. Antes de entrar na prefeitura? Antes de entrar na prefeitura, né? Aí você entra na prefeitura e participa, você participou da criação, né, do Centro de Memória. A minha entrada na prefeitura foi interessante, porque na época eu estava no segundo ano já de História, aí dá até para buscar datas depois, né? Eu sei que eu estava no segundo ano de História, aí foi quando eu entrei na prefeitura, e nessa época o Reinaldo Martins era o secretário de Cultura de Santos. Isso foi no governo da Thelma. Isso. 89, né? 89 a 90. Isso, né? E nessa época eu estava envolvido, né, com várias situações ainda, né? Eu participava. Eu fui presidente do PT de São Vicente, fui secretário do PT. Tem uma carreira. Eu não fui para o diretório estadual na época por opção, né, por assim não querer um envolvimento maior. Mas nesse momento, por quê? Porque ali eu fiz um recorte também na minha vida, né? Por exemplo, ou eu me direcionava para uma vida mais ativa na política, ou voltava para essa parte mais acadêmica de estudo, né? Porque na época, nesse período, assim, como eu vou falar aqui, assim, não é assim, querendo, né? Mas por conta dessas atividades todas que eu relatei para vocês, eu conhecia praticamente todo mundo ali do que estava ascendendo politicamente, principalmente o pessoal mais à esquerda aí do PT. E mesmo eu não lembro se já era PMDB, mas também todos eles, né? Como eu falei, eu tinha um relacionamento de amizade com Lara, né? Com Del Bosco não muito, mas conversava. Aí com várias figuras até de São Paulo. Então, mas só que eu não tinha, nesse momento eu tinha só o segundo grau. Aí né, na minha mente que eu pensei, falei assim, se eu me direcionar para a política agora, eu não estudo mais, né? E aí eu decidi estudar, né? E aí foi quando eu decidi decidi para a faculdade, o pessoal também concordou, né? Aí entrei na prefeitura, e aí eu fiz uma solicitação, na época, eu não lembro direito como isso aconteceu, mas alguém que falou para mim, ó, faz um memorando, qualquer coisa, eu não lembro direito disso. E nem lembro quem foi também. E manda para o Reinaldo lá para você, porque nessa época o pessoal estava já pensando, sendo de memória, mas eu nem sabia disso. Nem sabia. Mas alguém falou para mim assim, ó, manda lá um pedido, faz uma carta pedindo porque essa pessoa, que eu não lembro quem é, sabia um pouco da minha história. Sim. Né? Sabia, né? Pede para o Reinaldo para ele te levar para a Secretaria de Cultura, né? Porque você tem condição, tal, você tem todas as condições de estar trabalhando lá, tal. E aí eu falei assim, mas será que ele nem me conhece, nem nada? Então até argumentei com isso com a pessoa. E aí fiz, né? Aí mandei, eu lembro que eu levei lá no terceiro ou no quarto andar, deixei lá com a secretária dele, ele não estava. E aí, para minha surpresa, aí passou umas 2 semanas, ele me chamou, não sei se alguém conversou, pode ser até que alguém tenha conversado, mas eu não pedi para ninguém conversar e nem sei se conversou. Eu sei que ele me chamou sem me conhecer, aí que a gente conversou um pouco lá e tal.
Aí ele falou assim, ó, ele falou assim, eu vou te dar duas opções, né? Ou você vem aqui para a Secretaria da Cultura, a gente vê um lugar para você, ver o que você, diante aí das suas qualificações, o que você pode fazer. E nós estamos criando o Centro de Memória Santista. Aí explicou, né? Aí ou você fica aqui, né? E eu sei que na conversa com ele eu falei, porque nessa trajetória toda, né, desde lá quando eu comecei a ter incursão pelos livros, eu sempre tive uma queda assim, voltada para a cultura, né? Então, nesse período, além da participação que eu fui tendo nos movimentos, os estudos, os grupos de estudo voltados para a política, eu fui fazendo alguns cursos voltados para essa questão de área cultural, de produção cultural, eu tenho inclusive uma formação assim, bacana nessa parte de cultura mesmo, né? Produção de vídeo, né? Fiz umas coisas nesse sentido. E aí ele pediu para levar. Não, ele falou assim, ele me chamou para conversar com ele e pediu para eu levar, se eu tinha alguma formação na área de cultura, o que eu tivesse para eu levar lá, né? Nessa época eu não tinha, por exemplo, os cursos de vídeo que eu tenho hoje, mas aí eu tinha várias coisas, né, voltadas para essa parte de área de cultura. Já tinha umas meia dúzia, mais ou menos uns 10 diplomas, esses diplominhas de cursos, né, tal. Aí ele falou assim, ó, você vê. Aí ele explicou, ó, vou te dar duas opções, ou você fica aqui com a gente, né, a gente vê um lugar aqui para você fazer alguma coisa com a gente, trabalhar com a gente. E como você está em história, a gente, por coincidência, ele até usou esse termo, por coincidência a gente está criando o Centro de Memória Santista, e aí você escolhe. Aí, obviamente, eu optei pelo Centro de Memória Santista. Aí, nessa época, o Outeiro já estava terminando a reforma dele, né, para onde foi. Aí ele falou assim, ó, amanhã você já se apresenta lá. Tem uma moça lá chamada Ana Célia do Rodrigues, aí você se apresenta lá no Outeiro, começa amanhã já lá. A videoteca foi para lá também, né? Aí depois, sim. A videoteca acho que foi depois. Aí o interessante, né, saída para o Outeiro, e o interessante nessa ida minha, esse primeiro dia do Outeiro, foi que eu cheguei lá, aí eu procurei a Ana Célia, ela não tinha chegado ainda, e aí só tinha uma mesa e uma cadeira. Que a Ana Célia sentou, ela conversou comigo aí em pé, porque não tinha outra cadeira lá. E aí começou, né? A gente começou a montar dali, aí ela explicou o projeto e tal. Aí falou que o Reinaldo tinha falado que era para ela dar uma atenção, não sei o que e tal. Eu sei que talvez alguém tenha conversado alguma, não sei, se conversou, não sei, mas eu sei que, assim, aí eu comecei a minha história também no Outeiro. Aliás, no Centro de Memória, que depois era Centro de Memória Santista. Ele foi inaugurado em 92. 92, 92. Então. Eu trabalhava com o Edmur nessa época. E nessa época era só a parte de cima. Da parte de cima. Né? Não tinha onde era a videoteca, que já foi um tempo depois, né? Que saiu da Secult para lá. E aí eu sei que uma grande parte, não uma grande parte não, mas uma parte do que é a fundação hoje, inclusive, a gente foi conversado lá naquele momento lá. Que aí fui eu, aí depois, que na verdade a primeira fase do Outeiro, aliás, do Centro de Memória Santista, era mais ou menos umas 5, 6 pessoas, né? E naquela parte de cima do Outeiro, do prédio lá do Outeiro de Santa Catarina. E aí uma primeira conversa que a gente teve foi assim, como é que a gente vai fazer para viabilizar isso aqui? A gente, por exemplo, tem uma mesa, inclusive nós temos uma mesa e uma cadeira. Como é que a gente transforma isso em alguma coisa? Aí a Ana Célia lá assim, hoje eu falo que foi até meio que loucura, né? Ela falou assim, nós vamos trabalhar duas questões, que é memória e arquivos. E nós vamos trazer o arquivo lá da Câmara Municipal, lá, o arquivo histórico, para cá. Né? Mas aí começou a movimentação e as coisas foram acontecendo. Né? A fundação foi
foi homologada, oficializada nessa época também, logo depois, né? A fundação, por exemplo, aí nesse período, assim, ela começou em 92 lá, né? Acho que no 26, no 27 ou 20, em janeiro ainda, né? Que eu lembro que teve o aniversário da cidade, e aí já um tempinho depois a gente foi para lá, aí conversamos com ela. Eu sei que de 92 a 96, o Centro de Memória foi Centro de Memória Santista, Centro de Memória Cultural, teve esse nome, e depois Centro de Memória e Arquivos, né? E nesse período a gente já foi levado o Fundo Câmara para lá, aí em função do Fundo Câmara, e isso foi um período legal porque todos os projetos viabilizados naquela época, a gente todos eles elaborados em equipe mesmo, né? Então era 5, 6, 7, 8 pessoas mais ou menos. Então a partir dali nós fizemos um projeto para metal leve lá do Mindlim, de criar um laboratório de conservação e restauro. E por surpresa foi aprovado esse projeto, ele mandou o dinheiro, foi criado esse laboratório, né? Aí depois também foi elaborado um laboratório de fotografia, que também chegou a ter o laboratório mesmo, né? Que fazia as reproduções, que fala? Fazia as reproduções, as né? fotos, documentos. O serviço, essa educação patrimonial, né? Aí eu já me voltei um pouco para isso, já nesse momento. Aí a gente, se fizer a pesquisa, já desde 92, a gente já tem serviço lá, também já a gente desenvolvendo. E aí foi crescendo, né? Foi se potencializando a ponto de 95, eu não sei se o Reinaldo... Não, o Reinaldo foi para coordenação do Centro de Memória e Arquivos, que acho que era isso. E aí, conversando, ele falou, vamos transformar isso em fundação. Aí começamos a sentar. Né? E a elaboração disso foi isso mesmo, né? O pessoal começou a conversar, né? O pessoal foi trazendo exemplos de fundações, e aí ele elaborou, e depois ele trouxe lá um pessoal da área de direito, que elaborou a parte jurídica direitinho, né? Nessa época o Nelson já estava, eu acho que a Rita Márcia já estava, o Betão eu acho que não estava ainda, o Roberto, eu não lembro direito, mas eu sei... A Ornella Flandoli. O Betão ele vem no governo do Beto. É um pouquinho depois. Depois que acabou. A Ornella Flandoli, a Ana Lúcia Vasconcelos, que já era um pessoal de confiança lá que a Ana Célia tinha trazido. E aí foi isso. Aí, com a Eliane. A biblioteca com a Eliane, que aí já é um outro momento, porque o prédio lá até então ele estava desocupado. E a ocupação desse prédio também tem uma história legal, porque estava lá, o prédio fechado, né, a parte de baixo. Aí um dia a gente falou assim, vamos ocupar isso aí e tal. Aí entramos lá, começamos a colocar mesa e cadeira aleatoriamente, sem conversar com ninguém especificamente. Só que o Reinaldo, nesse ponto, ele era muito bacana, né? Ele comprava, ele tinha uma afinidade com as pessoas ali. E aí ele comprava as ideias do pessoal. E aí o pessoal entrou, aí a gente ocupou a parte de cima, porque a parte de baixo lá tem um monte de coisa lá que não dava. Aí ele foi lá e conversou lá depois com a prefeitura, com as pessoas lá competentes, e acabou a parte de baixo vindo também para a fundação. Aí foi quando veio a videoteca também, né? Mais ou menos isso aí um pouco. Legal. E está na fundação até hoje, né? Aí a gente está aí, estamos desde esse período, né? A gente acompanhou aí a trajetória, né? Temos essa história aí na fundação, né? E tivemos momentos bons, momentos difíceis, momentos onde onde o trabalho que se desenvolvia ali foi totalmente reconhecido. Mas a gente também sempre soube que o nosso trabalho ele está condicionado às questões políticas, né? Então, em vários momentos, dependendo de quem a gente tenha
no governo, se forem simpáticos à fundação, ela avança. Se não são, ela dá uma recuada, né? E tivemos momentos assim que a gente de reconhecer, ainda hoje somos, né? Mas teve momentos onde nós fazíamos incursões por todo esse litoral, né? E o Betão foi uma pessoa que ele assumiu um pouco essa parte do arquivo, mas a gente acompanhou ele também bastante. A gente aí de Piruíbe, né? Piruíbe, São Vicente, Caraguatatuba, a gente foi em todas essas cidades conversar, falar de arquivo. A gente era referência, né? Tínhamos os seminários, os cursos, né? Então, assim, teve época que o pessoal apoiava mesmo, né? Todos os projetos teve uma época que a gente falava assim, não vamos nem pensar em projeto, porque a gente pensava, elaborava e o pessoal apoiava e viabilizava, né? A gente tinha carro para ir para onde a gente quisesse, né? Então foi, mas assim, eu acho que a fundação, a gente tem essa história, a gente compõe essa história, tivemos esses momentos e com certeza esses momentos aí vão voltar, né? Dionísio, esse ano a gente está, o programa Memória e História Oral está trabalhando um projeto sobre imigração portuguesa. Sim, sim. Os imigrantes portugueses. Uhum. Você é um professor de história, bastante estudioso, né? Tem alguma coisa para falar sobre isso? A gente está no salão aqui Uhum. né, do Centro Português, tão bonito, né? Salão Sim, Camoniano. sim. Não, dos portugueses no Brasil, a gente sabe que os portugueses eles foram bastantes e são bastante importantes para a história do Brasil, né? Tivemos aí esse descobrimento, o achamento pelos portugueses, né? Santos é uma cidade portuária, então, desde os primeiros momentos da chegada dos portugueses no Brasil, um pouquinho depois, essa região, né, praticamente aí, quando se inicia o processo de colonização do Brasil, os portugueses vão ter uma presença ativa aqui na cidade. É a colônia de maior número, né, até hoje, sempre foi, por várias circunstâncias, né, porque eles que foram os colonizadores, né, e depois no Império também eram ainda os portugueses. E sempre por conta disso a colônia sempre foi assim a maior, né? Aqui na nossa região e principalmente em Santos. E assim muito da nossa cultura, né, das influências culturais que nós temos, vem dos portugueses, né? Então o desenvolvimento da cidade, a parte de arquitetura, modos de vida, costumes, modos de falar, né? A influência de portugueses é muito grande. Os morros de São Bento, por exemplo, né, com as bordadeiras, né? Os trabalhadores do porto no primeiro momento, os comerciantes, né? Os comerciantes, teve um período na história, segunda metade do século XIX, até década de 20, 30, hoje eu não sei se mas nesse período, que é um período assim que é meu período de estudo, né, assim, de história do Brasil e história regional, a maioria absoluta dos comerciantes eram portugueses, né, quase que na totalidade, assim, por exemplo, as padarias, quase 100% dos portugueses, né. E alguns outros comércios, bar, mercearias, portugueses, né. A única diferenciação que havia um pouco assim eram as lojas de tecidos, que eram um pessoal mais voltado, pessoal mais sírios e libaneses, né. Mas esses outros comércios já eram mais na mão dos portugueses, né. Padarias, comércios, empórios, secos e molhados, aqueles mercadinhos de bairro antigamente, tudo na mão deles, né? Então tem isso. E tem uma comunidade portuguesa que se instalou no morro lá de São Paulo. Ah, sim. Então lá... O comércio até hoje, né? Sim. Então os portugueses ali, eles têm uma história que envolve ali, né? Porque nós tivemos aqui no final... deixa eu buscar aqui na memória aqui.
Santos, né, o Brás Cubas veio para cá, iniciou o povoamento ali nas imediações do Outeiro. O povoado foi elevado à categoria de vila em 1545 e elevado à cidade em 1839. Né? Nesse período, o governo provincial decide que o café que estava sendo produzido em São Paulo seja exportado pelo Porto de Santos, porque nessa época ele já tem essa perspectiva de produzir para exportação. Essa decisão vai alterar um pouco aí a situação da cidade, que já é cidade, aí década de 1850. Então, o que eles fazem? Eles começam a vir o café em lombos de burro, que fica inviável, assim, pela tonelagem que vinha, transformar isso em riqueza. Pela Serra do Mar, porque demorava, num tempo de chuva dificultava e tal. Aí eles decidem construir a Estrada de Ferro São Paulo Railway Company, que é inaugurada em 1867. E nesse período, a presença dos portugueses aqui na nossa região é quase que, assim, 70%, 80% para 90%. Né? Então, eles que praticamente dominam tudo aqui. Quando se constrói a estrada de ferro, aí começa a alterar um pouquinho, assim, porque a construção da estrada de ferro, além de aumentar o volume de tonelagem de café que vinha, modifica a forma como se dava o fluxo de pessoas na cidade. Porque até então o que acontecia? O pessoal, para subir ou para descer, demorava 2 dias, 3 dias ou 4 dias, né, dependendo do tempo. E com o trem, com a estrada de ferro, isso fica facilitado. Então, muitos imigrantes, né, que estavam vindo para o Brasil nesse período, alguns deles ficavam aqui, e é mais ou menos nesse período que começa a haver uma alteração também, né, aumentar um pouco do número de pessoas de outros países. Né? Na Europa, isso, 20, início do século, justamente. Primeira Guerra Mundial, né? Muitos italianos, japoneses no início bastante. Segunda Guerra. Depois dos portugueses vão ser os espanhóis, a maior colônia. Né? As outras colônias, sírios, libaneses, menos, e os japoneses a partir do início do século XX, bastante também, aí aumenta bastante. Né? Então começa a modificar algumas coisas. E nesse período, né, e a cidade era do Outeiro de Santa Catarina, a igreja do Valongo, e do Cais, em Costa do Monte Serrate. Aumenta o número muito de população. A praia estava sempre alagada. A praia era aqui. Na época, a denominação de praia era aqui. Né? Lá era Barra, por causa da fortaleza da Barra. Né? Então, aumenta o número de população no espaço urbano pequeno, doenças, epidemias, o governo do estado, na década já de 1890, intervém para retirar as pessoas. E aí o que acontece? Os portugueses, uma grande parte deles, ao invés de ir para os bairros, eles vão para o Morro do São Bento. Sim. Porque eles já tinham, alguns deles, já tinham as técnicas de construção, de morar em muros, da madeira principalmente. Aí ele está isolado de enchente. Isso. Aí eles vão, ao invés de ir para Vila Nova, Paquetá, que é os bairros que estão se formando nessa época, eles vão para são os bairros mais nobres. Eles preferem ir fazer a ocupação dos morros. Então, nesse primeiro momento, até aí a década de 60, a presença dos portugueses ali no Morro de São Bento é bastante forte também. Hoje já está misturando um pouquinho, né? Então tem essa história aí deles, né? Do peculiar deles, né? Dionísio, alguma coisa que você queira falar que a gente não tenha perguntado? Não, eu poderia falar muitas coisas, mas aí tem que puxar, né? Eu não lembro assim, tem que... A gente podia... Conversa para muita a gente poderia ficar falando bastante aqui, né? Então, no geral é isso, né? Não tem assim muito o que... Né? Hoje a cidade é outra, né? Nós temos aí os portugueses bastante presentes ainda em nossa região.
Mas hoje as coisas já estão mais misturadas, né? Já tivemos vários fluxos de migração de nordestinos, né, no final do século XIX, depois na década de 50. Aí esse pessoal que vem para o Brasil já de outros países, ele já vem numa outra condição financeira também, né? Então já essa história que a gente falou, essas situações de dificuldades, né, que eles vivenciaram aí desde o início da colonização até a década de 30, 40, 50, hoje já não é tão assim, né? Já para eles é um modo de vida já melhor, né? Mas hoje, assim, no caso de Santos, pelo fato de ser uma cidade portuária, ela tem essa característica também, né, de se misturar as culturas, né? Isso é bem bacana também, uma coisa assim que eu acho interessante também. Então, o Brasil tem essa característica de acolher os povos de uma forma geral, e a gente pode visualizar esse acolhimento e essa mistura aqui na cidade, né? Que era no lema da bandeira, terra da caridade, da fraternidade, então, né? Então é isso. Legal. A Fundação Arquivo e Memória de Santos e a Universidade de São Judas agradecem o seu depoimento. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço.